Bom, eu encontro com o teatro a primeira vez no antigo Centro de Criatividade, que depois se tornou o Espaço Cultural 508 Sul, em 1984, né? Eu tinha 13 anos. E lá eu permaneço numa oficina gratuita, fomentada por um professor da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, que depois se torna a Secretaria de Educação, onde eu trabalho. E a partir desses 3 primeiros intensos anos que eu fico lá, até o primeiro fechamento do espaço para uma grande reforma que durou anos, eu consolido um grupo de teatro chamado Bem Te Ver Arco-Íris, né, onde a gente tinha um dispositivo de montagem de peças já prontas, né? Uma das mais importantes foi Quepe Copoisapá, que era a bomba do Pernambuco de Oliveira, e com esse grupo a gente faz, né, as escolas públicas do Distrito Federal, a gente participa de festival de teatro amador em Brasília e tal. Eu venho de uma cidade do interior de Minas, chamada Pitangui, e essa cidade é uma cidade que tem 300 anos hoje, 302 anos. E é uma cidade que teve uma produção cultural no século XIX muito grande, que teve teatro, a casa de teatro formal, eram peças que eram levadas para a cidade, tudo. Mas a cidade entrou num processo de decadência e com uma elite bastante avessa a qualquer tipo de atividade cultural. Então, aos poucos, a cidade foi perdendo esses bens culturais, as peças que foram escritas, as partituras. Quando eu nasci, na década de 70, a cidade não tinha mais teatro, porém eu nasci numa família de operários, meus pais trabalharam em fábrica durante muitos anos e na infância deles, mesmo na fábrica, eles faziam teatro. Que bacana. E eu sou a caçula de 9, então quando eu nasci também, essa família, já os meus irmãos e irmãs, eles faziam teatro quase todos os dias. E o que era o teatro que eles faziam? Era uma ideia, uma proposta, né? Um jogo improvisacional, então pegava um tecido, como esse tecido aqui, colocava na cabeça e começava a imitar a Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Eu vejo como isso, em termos de formação pessoal, me dá uma dinâmica na minha vida formal de teatro, de trabalhar com qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer situação pode se tornar uma situação teatral, normalmente cômicas, né? Meu encontro com o teatro, eu não sou de uma família de artistas, minha família é de profissionais liberais, meu pai era advogado, minha mãe bancária, então são pessoas que não têm absolutamente, a princípio, nada a ver com artes, né? Mas eu fiz uma escola experimental, que chamava-se Escola Experimental da USP, uma escola da Universidade de São Paulo, e aí lá a gente tinha muita relação com todas as áreas de artes, né? Então eu tive um professor de artes que era um diretor de teatro. O filho dele, inclusive, é ator aqui em São Paulo, ele já faleceu. E ele, então, foi a pessoa que me introduziu no teatro, assim, na escola. Então a gente fazia teatro amador numa escola experimental e tive amigos lá que hoje também são atores. De lá saíram diretores e atores desse grupo, né? Esse foi meu primeiro contato com o teatro. Até não como espectadora, assim, não tanto como espectadora. Só durante o período lá que eu comecei a fazer teatro na escola de aplicação, que chama-se Escola de Aplicação, né, da Universidade de São Paulo, é que eu fui ver teatro junto com essas pessoas. E aí, então, acho que foi uma sorte, porque talvez não fosse a minha trajetória se não tivesse sido lá a minha formação. Uma sorte, assim, porque era uma escola pública, que é uma escola pública referência, né? Então, ao mesmo tempo que tem todas as coisas bacanas da pública, convivência com muita gente, né? Uma ideia de democracia no ensino, né? Também é uma escola com bastante ênfase
nessas outras áreas que escapam até de escolas caras, né? Pois é, aqui em Fortaleza, nessa época, quando eu comecei a me interessar por teatro, não tinha um curso superior. Eu já estava, sei lá, com 17, 18 anos, assim. E aí tinha uma pressão familiar, essa coisa toda aí, não sei o que, eu fui fazer psicologia. Não era bem o curso que eu queria. Mas na psicologia eu ficava tentando acompanhar o que acontecia de teatro em Fortaleza, que não era muita coisa também. A Fortaleza tem uma virada assim, recente, de uns 15, 16 anos pra cá, de teatro que não, assim, de uma ebulição teatral que não tinha na época que eu acompanhava. Então era pouca coisa que eu conseguia ver em Fortaleza e os cursos que tinha eu tentava entrar, fazer, mas sempre achava muito chato porque a maioria era voltado para atriz, né, para formação de ator. E eu tentei assim, mas não era muito uma coisa que eu queria. E aí eu ficava um pouco nesse caminho de estudar teatro enquanto eu fazia psicologia do meu jeito, assim. E assistir bastante espetáculo, o que eu podia assistir em Fortaleza, o que vinha de fora e o que eu podia assistir. E então minha formação de teatro já teve a ver com a minha profissionalização também, né? A minha turma era uma turma bastante ativa. Eu sou da turma da Cibele, do Thor Araújo, do Emílio de Mello, do Vanderlei Bernardino, né? Que são ainda, durante muito tempo, hoje bastante, meus parceiros de profissão. Então acho que também eu tive a sorte de ter na universidade pessoas que são meus parceiros, que são criadores de teatro, né? Que são artistas. Então, foi lá na ECA que a gente começou a fazer teatro juntos e eu a seguir entrei na EAD, prestei EAD, então eu fiz ECA e EAD ao mesmo tempo. Com o fechamento do espaço, mais ou menos em 1987, o grupo se perde, né, e eu começo a estudar teatro solitariamente e com foco de entrar numa universidade, né, e fazer um curso superior em artes cênicas. E nesse processo de investigação e pesquisa eu conheço uma amiga, Selma Trindade, que era bailarina, e a gente começa um processo de pesquisa com teatro-dança e dança-teatro, e ficamos em parceria há alguns anos. Entramos na UNB, nós duas, em 1909, ela entra em 91, eu entro em 92. E, bom, a partir daí eu já estava inserida, né, no meio, no mercado. Brasília, na década de 90, era um espaço efervescente, com muitas dificuldades, mas com alguns núcleos de incentivo, né, como jogo de cena, né, como festival de curtas, cenas curtas do Chamichu e tal. Então, e o próprio espaço da UNB, que nos incentivava a prática de pesquisa, né? Nós duas fizemos PIBIC durante 4 anos lá dentro, um território de pesquisa chamado O Lugar da Oralidade no Teatro, Narrativa e Discurso, né? Inicialmente orientado pela professora Silvia Davini, depois pela professora Rita Castro, depois pela professora Nena Leonardi, né? E aí, bom, é um processo, né, muito potente para mim de formação, né? Eu tenho grandes mestres como Hugo Rodas, como Fernando Vilar, não é? E tenho a oportunidade de, junto com esse grupo de pesquisa que dura 4 anos, pensar, discutir e investigar processos de criação a partir de materiais livres, né, da literatura, do cinema, das cartas de São Paulo, Apóstolo, né, das Mil e Uma Noites, né, das diversos materiais narrativos, né, prosas, poesia, literatura de todas as instâncias, e tem uma oportunidade de formação muito diversificada, principalmente no que diz respeito aos processos de uma atriz criadora, né? E aí, mais ou menos no começo do curso, eu fiz uma viagem para São Paulo também. Aí eu já acompanhava assim, os encenadores, né, brasileiros importantes e tal, então eu tentei ver tudo que eu pude, assim, Gabriel Vilela, Geraldo Thomas, Antunes Filho, Zé Celso, tudo que eu pude ver nesse período, que
foi bacana também para assistir mesmo as peças e os espaços e tal, tive essa experiência. Mas muito dá por minha conta, porque eu estava afim, porque era uma coisa que eu queria estudar, sem entender muito bem que eu ia ser uma diretora de teatro, mas eu queria ver espetáculos. E aí na psicologia, a formação em Fortaleza tinha bons professores de psicanálise e a gente leu muito tragédia e acabava discutindo muito assim, o teatro grego ligado às teorias psicanalíticas e tal. E eu sempre curtia mais ler a dramaturgia do que estudar as teorias psicanalíticas. E aí acabei encontrando um professor de literatura grega que era muito legal, foi meu orientador na monografia. E eu resolvi, assim, mais ou menos na metade do curso, encaminhar todo tipo de trabalho que eu podia na psicologia com teoria do teatro. E aí fui me tornando mais uma estudiosa dessa parte, assim, de teoria teatral. Então eu fiz o curso de alemão, e nesse curso de alemão, mais ou menos na mesma época que eu estava na monografia de graduação, que foi sobre o Édipo Rei, eu já tinha estudado alemão, e aí chegou uma professora que quis dar um curso avançado de leitura, como é que chama? Instrumental. E aí a gente leu o Círculo de Giz Caucasiano do Brecht em alemão. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi logo em alemão. E eu fiquei muito encantada pela poética, pelo jeito de escrever, pelo tudo. E aí fiquei realmente impressionada com a forma de escrever poesia dele, assim, de escrever teatro, né? Como é que ele compunha as falas, tá? Um texto muito. E essa ideia do estudo pra gente sempre foi o caminho mais sensato, mais... Talvez o único caminho realmente que a gente tinha, uma vez que os nossos pais trabalhavam em fábrica, e a perspectiva de um operário é você trabalhar 8 horas por dia num ambiente extremamente insalubre, fábrica de tecido. Uhum. Então, como a gente sempre, a gente morava na Vila dos Operários e convivia com esse barulho da fábrica, a gente passava assim lá na frente, às vezes para entregar comida para minha mãe e tudo, e o cheiro, né, do óleo, o barulho do maquinário, o cheiro a suspensão do algodão, né? Então era um ambiente, eu me lembro, né, quando criança, assim, tão aversivo e tão medonho, que eu sabia que eu queria sair daquela situação, né? Uhum. E então a gente, meus pais sempre incentivaram a gente a estudar, sempre compraram livros, e meus irmãos também. Então a gente foi para Brasília e eu queria, quer dizer, meus irmãos passaram no vestibular. Então quando eu cheguei estávamos em 4 morando numa kitnet, e eu comecei a continuei fazendo o 2º grau lá em Brasília. E nessa época aí eu consegui começar a fazer aula de balé clássico. Ah. Mas escolas que eram escolas, né, com uma visão do balé clássico, de uma coisa mais... Você tem que começar com 6 anos de idade. Então aquilo foi me desestimulando bastante, apesar da minha vontade, né, de fazer dança. E ao mesmo tempo eu desenhava muito bem. E então quando eu estava fazendo 2º grau, eu comecei a ver os cursos que existiam, vi que não tinha curso de dança na Universidade de Brasília, mas tinha um curso de educação artística. Mas eu fui entendendo que o curso era um curso que recebia pessoas, né, para trabalhar a educação artística, e que eu estaria fazendo disciplinas com ela que depois eu poderia optar se eu queria fazer artes cênicas ou artes plásticas. Eu fiz as disciplinas de artes plásticas, fiz as disciplinas de artes cênicas, e tudo me encantava. Realmente foi um curso muito legal. Também com recursos parcos da universidade naquele momento. Você teve aula com a Helena Barcelos? Tive. Olha, que legal. Uma mulher incrível, né? E a Helena foi uma pessoa que me deu muita força depois, assim, quando eu voltei para Brasília, quando eu fui fazer o mestrado fora, depois quando eu voltei, a Helena foi, assim, uma mulher que me deu muita força em muitas coisas. E, enfim, foi uma morte muito inesperada, assim, né? Muito súbita dela, assim. Mas enfim, uma pessoa que realmente foi uma mulher incrível, né? Uma mulher que teve também
dificuldades de lidar com tantos homens importantes em volta. Em volta, claro. Né? Mas com uma metodologia, se a gente pode falar então essa metodologia, porque parece sempre uma palavra muito masculina, né? Essa ideia de método, mas com uma metodologia muito humana, né? Muito sensível, muito amorosa. Enfim, e muito libertária. Né? Nesse período em Brasília, desse 1 ano e meio, 2 anos antes de entrar para o UNB, aí eu pude assistir peças de teatro em espaços formais, né? Fui ver o Kazuo Ono, e fiquei assim, tipo... Extasiada? Não, eu fiquei enlouquecidamente raivosa, tipo assim, eu com uma mentalidade de 15 anos querendo ver alguém dançando balé clássico, e eu vejo um velho vestido de mulher que não consegue nem levantar o pé. Então eu não entendi nada. Tipo assim, eu fiquei assim, bufando lá na cadeira, né? Sem entender nada. Sem entender nada. Como assim, tipo, gente, faz alguma coisa. Por que esse cara é o melhor bailarino? Tipo assim, não tem nada de bailarino, gente. Que ridículo, né? Tipo assim, eu queria ver o Baryshnikov. Entendi. Então, essas coisas são interessantes, assim, porque são mundos muito distintos, né? Claro. E essa formação, essa expectativa que quem não faz dança tem, ou essa expectativa da maioria das meninas, né, de que balé, que dança é balé, te coloca num lugar de observação e de expectativa. Hoje, olhando assim, né, para aquela época, estudar no UNB foi muito incrível, porque o UNB tinha aquele sistema semisseriado. Então você não ficava com uma turma, né? Você transitava pelas disciplinas de psicologia no departamento de psicologia, no departamento de antropologia fazia disciplina de antropologia, no departamento de música fazia disciplina com o pessoal da música, e essas pessoas não necessariamente, elas sabiam que tinha ali alunos de alguns cursos, mas elas não direcionavam necessariamente aquele estudo para a sua área, né? Era uma introdução à antropologia, introdução à sociologia. E eu acho que isso foi incrível, assim, porque realmente te coloca, primeiro, te tira de um nicho, né? De uma área que é uma área que eu acho que na entrada a gente precisa ter esse leque mesmo que a UNB fornece. Antes de entrar na UNB, né, lá na formação de teatro amador, acho que a minha grande referência era e foi, continua sendo depois na minha pesquisa, o Augusto Boal, né? Acho que a minha constituição de entendimento de coletividade, de espaço político da arte, né? De ser político no mundo, né? Acho que eu fui constituída pela obra desse homem, e na questão ética também muito pelo teatro do Stanislavski. Né? Acho que a minha formação enquanto referencial técnico de atriz permeia essa mistura brasileira. Essa dobradinha. Né? Bem abrasileirada, né? E como não podia deixar de ser, né? Compitadas, né? E interferências de Peter Brook, né? De Brecht, de Artaud, né? Acho que a pesquisa da Silvia trazia muito uma questão da organicidade fônica, né? Do lugar da potência sonora do ator através das nossas dilatações, né? Então, eu acho que era uma grande sopa de letrinhas, né? Uma grande sopa de letrinhas. Eu não saberia dizer assim, eu sou uma atriz assim, eu sou uma atriz assado. Né? Eu acho que o meu ser se confunde entre atriz, professora, diretora de teatro, atriz de cinema, né? Criadora. Esses papéis eles se fundem com as leituras conceituais e as leituras artísticas, e os mestres e os diretores e os colegas de trabalho que fizeram parte da minha formação. Né? Eu tive uma grande oportunidade de ter em volta de mim, né? Grandes bailarinos, desde o Dança, que foram todos professores do curso
de artes cênicas da UNB no nosso início, então tive essa importância da estrutura do corpo, né, do lugar, do discurso através do movimento, né, da narrativa não estar única e exclusivamente centrada na palavra, né, dela ser composta pela ação física, pelo encontro com o outro, pelo encontro com o silêncio, com a pausa, com o vazio, né, com o nada, né. Pensando, né, Erwin Piscator e Brecht eram dois nomes aí que a gente nem tanto na UNB naquele momento, mas no mestrado que eu entrei em contato assim um pouco mais. E Eugênio Barba, que não tinha nada de uma discussão sobre teatro político, né? E que o Christopher McClellan na época ele já me alertou, olha, é estranho, né? O que você pode olhar, né? No trabalho do Barba é como ele tem uma crítica, né, aqui na Europa sobre o Barba como uma pessoa que trabalha dentro de um lugar de apropriação cultural e um corpo universal. Então, como você olha e fica comparando, né, que é o caso que o Barba, né, e o Nicolas Savarese vão fazer no dicionário de teatro antropológico, eles elencam, né, práticas culturais diferentes e eles vão discorrer sobre essas práticas e usar muitas fotografias para mostrar ou para defender uma tese de um corpo essencial ou de um corpo neutro que é regido por princípios. E esses princípios não seriam alterados pela política, pelas condições socioculturais desses corpos e nem pelas condições de práticas sagradas ou profanas, né? Porque às vezes eles comparam ali corpos de derviches com o corpo de uma bailarina clássica, de balé clássico. Então, na época, o Christopher McClellan foi uma pessoa assim, que me abriu os olhos para uma coisa que eu não tinha visto ainda. E que aquilo foi muito, ao mesmo tempo que eu tinha um fascínio pela ideia de treinamento, a ideia de um corpo, da qualidade desse corpo treinado, porque eu cheguei a ver o trabalho deles, né? O trabalho deles, e era incrível. Mas essas questões, né, dessas políticas do corpo, né, começaram a me chamar a atenção. E aí, mais ou menos nesse período, eu já sabia que não era psicologia que eu queria, nunca trabalhei com psicologia, nunca... Clínica, assim, nunca clinicou? Nada. Fiz o que tinha que fazer dos estágios, assim, para cumprir o curso e terminar, porque eu já tinha essa ideia de sair pro mestrado. E aí eu fui para São Paulo, fiz o mestrado lá na USP, sobre Brecht, porque aí eu já queria mesmo conhecer esse autor melhor. E aí eu fiz uma defesa da ideia de que esse teatro pode ser divertido. Queria achar, na teoria do Brecht, onde é que ele falava sobre isso, onde é que ele falava sobre diversão. Foi uma coisa mais assim, eu acho, agora eu posso olhar e achar que é um tanto quanto intuitiva, até quase ingênua, assim, essa separação entre reflexão e prazer. Mas na época, né, eu estava muito recentemente aproximada desses assuntos, era uma coisa que me te instigava, colocava um problema. E aí na USP, a minha orientadora não foi a Ingrid Cordella, mas a gente se aproximou, claro, porque ela é tradutora do Brecht. E ela dava uma disciplina de peças didáticas. E esses textos sobre as peças didáticas, e essa teoria e prática das peças didáticas, chamando da disciplina assim. E aí esses textos realmente me impressionaram mais, eu não conhecia, eu comecei a conhecer nesse período. E fiquei muito encantada por esse tipo de dramaturgia mais curta, bem forte, assim, né? Que tem uma questão para tratar assim, bem específica, diferente das outras peças mais longas. Tá? E fui me encaminhando na pesquisa sobre essas dramaturgias. Não é isso o meu mestrado, continua sobre essa coisa de prazer e crítica e tal, mas essa dramaturgia foi me encantando. Meyerhold também é
uma referência que eu vou ter durante o mestrado, né, e durante o doutorado também. E é uma coisa interessante, assim, porque esses nomes desses homens que foram os grandes, né, diretores e diretoras, na época, falando na questão do recurso parco, né, dos parcos recursos, né, a gente ouvia falar os nomes. Às vezes o livro não estava na biblioteca. Estava tendo um catálogo, mas não existia mais enquanto livro físico lá. Tinha alguns professores, como Helena Barcelos, que tinham uma biblioteca boa, né? Mas assim, para a gente saber o que é o teatro balinês, você tinha que ver uma foto. Alguém talvez um dia fosse mostrar um vídeo sobre alguma coisa do Catacalle, mas era tudo muito, muito difícil de ver, de visualizar. Brasília era uma cidade que tinha os teatros e as embaixadas, então eventualmente você tinha um movimento ali de algum grupo que era trazido por uma embaixada, que é o caso do Chick Bajal, por exemplo. Né? Muito dinheiro da embaixada e do Conselho Britânico para promover a cultura britânica nesse universal que é Shakespeare. Então a gente ouvia falar, a gente às vezes conseguia um livro em português para ler, mas assim, a gente não sabia o que era o tal do Catacalle. Então era tudo muito fascinante, porque as fotos, né, do livro do Eugênio Barba e do Nicolas Savarese, o dicionário de teatro antropológico, era fascinante, né? Você via fotos comparativas, né, que argumentavam que esse corpo tem princípios independente da cultura, independente da sua época. Aí quando eu vou para a Austrália, que eu começo, na Inglaterra já tem acesso a uma biblioteca fantástica, né? E aí nessa época eu vou acessar muito artigo escrito pelo Barba, escrito sobre o Barba, escrito por Grotowski na The Drama Review e em outras revistas, outros periódicos americanos ou ingleses. Então tem muito material e aí isso já vai começar a me abrir assim, em termos teóricos, né? Quando eu entrei na ECA, a gente era muito crítico com os mestres. Isso até foi um longo processo meu de compreender a atividade pedagógica, sendo que eu era tão crítica com aqueles que eram os meus professores. Eu entrei na ECA numa época que a ECA não tinha exatamente uma vivência prática, né? Acho que mudou muito o perfil dos professores da ECA. Então, o meu mestre é o Jacob Ginsburg. Meu mestre não é uma pessoa da prática. É uma pessoa da teoria. É uma pessoa da teoria. Então, eu considero, por exemplo, hoje eu considero mais afetivamente alguns mestres. O Vendramini é um mestre, né? Ele me dirigiu na escola. Hoje eu entendo o lugar do artista que o Vendramini ocupa, mas eu não entendia isso na época. Então eu achava que ele não era um mestre tão interessante porque ele não tinha uma atividade artística criativa, né? O Janot também se tornou mestre hoje, né? Mas o Janot na época também não dirigia. O que acontecia com os mestres ali, com os professores, é que eles estavam distantes da prática cênica. Então, para mim e para as minhas colegas, para nós, aquilo era de menor importância, porque eles não eram criadores que a gente reconhecesse nesse campo. Então, quando eu comecei a ter contato com alguns criadores de teatro, que também eram pedagogos, por exemplo, o Márcio Aurélio, eu passei a reconhecer nessas pessoas mestres, embora eles não fossem meus professores formais. Em termos de encenadores, eu vou acessar novamente esses encenadores, o Stanislavski, o Grotowski, o Barba, mas ainda com um reconhecimento desses trabalhos absurdamente incríveis que eles realizaram, mas situando isso em seus contextos históricos e problematizando as visões que muitos desses treinamentos trazem de um corpo neutro. Certo. De um corpo universal e neutro, né? E aí vou começar a puxar a questão de gênero, né? Que corpo é esse que o Stanislavski está falando? Como é que ele percebe as mulheres? Como é que ele percebe o corpo feminino? Qual é o corpo ideal do Stanislavski, do Etienne Decroux, do Jacques Coupeau? Que são pequenas influências que eu vou ter na minha formação universitária, mas que são as influências fundamentais. Pequenas porque
eu tive aula, por exemplo, com o João Antônio, e o João Antônio ele tem uma metodologia maravilhosa, assim, são as aulas, eu lembro das aulas do João Antônio com muito carinho e eu aprendi muitíssimo. Nossa, que bacana você falar isso, porque eu também fui monitora do João Antônio e eu aprendi muito com o João Antônio. Eu acho que ele tinha uma metodologia muito bacana. Muito linda. Muito Trabalho legal. lindíssimo do João Antônio como professor. Muito bonito. E o João, ele fez Lecoq, né? Ele fez a formação na escola Jacques Lecoq. Mas quando eu lembro das aulas, eu vejo o João como um Tortsov. Né? A relação que ele estabelecia conosco, como alunos, era como se nós fôssemos Kostya. Né? E o tipo de estrutura que ele dava à aula, em termos de conteúdo, era stanislavskiano. Mas a relação do João era uma relação muito dialógica e muito relacionada a Spolin, pelo que eu acho. E também muito relacionada a Boal. Isso é minha leitura hoje das aulas do... Não sei se eram essas as referências, eu acredito que sim. Mas assim, para mim era... E ao mesmo tempo tinha essa formação, né, do... Mas João não fazia demonstração pra gente. Né? Ele não façam assim, como o Hugo fazia. Né? Ele ia estimulando a gente com instruções, ia criando, né, imagens, situações onde a gente projetava as nossas imagens. Ele não criava imagens, ele criava estímulos, ele dava estímulos e a gente criava as imagens. E ele fazia perguntas. Ele não falava, então vocês estão sentindo muito frio, tá frio, o pé de vocês tá congelando. Ele dizia, e aí, qual é a temperatura? Você está sentindo uma temperatura? Onde é que você está sentindo essa temperatura primeiro, né? E as aulas dele também na parte de reflexão e análise de cena, não era vocês viram isso? O que vocês viram? Do espaço. O que vocês viram? Então assim, eu tenho ele assim como o João, nesse sentido de metodologia e de conteúdo, foi um mestre para mim, sabe? Eu tenho assim, esse modelo de aula para mim era incrível. E o João era muito respeitoso. Ele não fazia comentários de bullying ou perniciosos, sabe? Ele era ele tinha um controle da turma assim, tipo, se alguém fizesse um comentário negativo sobre a cena e era pessoal, ele conseguia conciliar aquilo ali. Olha, não, o que a gente está olhando não é se você gostou, se você não gostou. Eu acho que hoje eu reconheço muito mais essas leituras que são bastante nutrientes para mim, né? Então eu acho que o Stanislavski e o Brecht talvez sejam as principais leituras. Eu gosto muito de ler os textos do Meyerhold também. Eu gosto muitíssimo de ler. Eu também gosto muito dele. Né? Gosto muito. Os textos de poética de interpretação eu gosto bastante de ler. Mas assim... é engraçado, sei lá, não sei dizer. Eu li muito Laban, estudei muito Laban. Depois fui estudar no Laban Center por causa disso, estudei em Londres. Mas nunca gostei muito do texto dele. Assim. E o texto dele é duro, né? Para ler é um texto mais duro mesmo. Eu gosto mais das leituras que eu faço hoje, sei lá. Desses textos que a gente tinha que ler na época da escola, acho que eu gosto mais de lê-los agora do que na época do período de formação. Do período de formação, né? Mas o Hugo também foi muito marcante, assim, mesmo o Hugo tinha uma questão muito, né, uma performance, né, de beleza e agressividade e violência, né, uma violência verbal muito forte. Mas era um contexto também que a gente meio que tinha essas referências no Brasil, do Zé Celso e do Antunes. Então meio que isso virou meio que um padrão de ser diretor. Uma atriz, professora e diretora. Eu acho que eu sou um tripé.
Né? As 3 coisas para mim são fundamentais. Quando eu não estou essas coisas, eu não estou inteira, né? Eu sou uma atriz e o meu interesse no teatro também tem a ver com os processos autorais. Eu tenho eu gosto muito de teoria do teatro, muito. Então eu também sempre me cuido muito para que eu consiga fazer teorização sobre uma matéria prática, porque eu também tenho uma tendência grande à abstração, assim. Então é um esforço, mas a minha área mesmo da minha vida artística é a interpretação. Mas eu me considero uma atriz. Agora, eu sou fascinada pelo trabalho de direção. Eu tenho feito direção desde que eu cheguei aqui. Já tinha feito direção desde a minha graduação. Eu fazia trabalho de direção em Brasília também, como professora dirijo. E quando eu dou aula, eu costumo estar dirigindo. Eu sinto que aquilo ali, além do aspecto pedagógico, eu me coloco como diretora. Eu sou professora, não estou falando, eu sou a diretora de vocês, eu não me nomeio diretora naquele momento, mas a minha relação, ela é mais de diretora do que de facilitadora ou de estimuladora como a do João. Ser professora não tinha sido até 1997 uma possibilidade. Eu ainda na UNB, já concluindo o meu curso depois de Você concluiu em 1998. Mas antes disso eu fiz um pequeno intercâmbio em Manchester, né? Passei lá 6 meses e na tentativa de estudar inglês, o teatro em inglês, e bom, depois eu descubro que isso não faz a menor diferença na minha trajetória, mas eu fui convidada por um grupo de amigas. E aí elas me chamam, elas são da licenciatura em História da UNB, e elas me pedem para dar uma oficina de metodologias teatrais para que elas possam aplicar. Elas vão começar a dar aula e eu falo, gente, eu não sou professora, eu não sei fazer isso. E aí elas insistem bravamente e eu topo, monto uma oficina de 40 horas, elas me pagam para isso. E eu tenho um grupo de 8 licenciandas em História com muita fome de saber, com muita vontade, todas elas politicamente muito engajadas, né, e com muita responsabilidade pedagógica, e que ficam comigo ali durante quase um semestre e me deram essa oportunidade de descobrir em mim um ser docente. Então essa é a primeira experiência. Em seguida, quando eu me formo, a gente entra Brasília era muito incipiente nas estruturas de fomento, a gente não tinha um FAC estruturado, a gente não tinha, né, uma secretaria de cultura ainda com o formato que a gente tem hoje, e era uma batalha muito grande, e aparece um concurso da Secretaria de Educação. E eu que já estava, depois dessa primeira oficina, comecei a dar pequenas oficinas de 12 horas, 16 horas, encontro o Espaço Cultural da 508 Sul. Que está lá na sua trajetória, né? Está lá na minha trajetória, e sou chamada para dar umas oficinas de verão. E começo a dar oficinas lá e fico maravilhada com o grupo de jovens que ocupam as escadarias do espaço. E aí a diretora do espaço na época, Marta Benévolo, né, falou, olha, eu queria que você viesse para cá de maneira definitiva, mas a única forma que eu tenho para fazer isso seria você sendo da Secretaria de Educação. Abre um concurso, eu faço, sou aprovada, fico 1 ano e pouco dentro da sala de aula, e eles conseguem me levar através de um convênio com a Secretaria de Cultura para o Espaço Cultural da 508 Sul, onde eu permaneço durante 13 anos. Eu tinha muito preconceito com atividade pedagógica, muito. Por causa dessa sensação de que quando alguém se torna professor, deixa de ser criador, né? Que era a realidade de fato do departamento onde eu estava me formando. A ECA mudou bastante depois disso, e essas próprias pessoas que estavam distantes da criação, quando se aposentaram, retornaram à criação. E eu acho que também está mudando bastante o perfil do docente, tanto é que eu me tornei uma docente e não deixei de ser artista. É claro que eu durmo pouquíssimo mais por causa disso, né?
Mas assim, o que eu tinha vontade inicialmente, além de ser atriz, eu tinha vontade de ser coreógrafa. Então eu estudei dança depois, mais velha, com a vontade de trabalhar com coreografia, coisa que eu tinha mais vontade. Eu fui dar aula primeiro num projeto que era um projeto de teatro e direito, que era de formação de advogados, através do teatro. Olha. Eu fui dar aula na FAAP, no curso de direito, que era mais ou menos como fazer tudo aquilo que eu tinha dito que eu não faria. Trabalhar com direito, que era a profissão do meu pai. Ajudando outros advogados a se colocarem no plenário. Mas assim, o que eu gostei mais desse trabalho é que eu tinha que fazer uma espécie de tradução entre os conceitos que para mim eram cotidianos, usuais, para pessoas que fundamentalmente odeiam o teatro e não entendem nada da ideia de representação. Tanto é que o curso, a primeira vez que ele foi apresentado, saiu uma matéria no jornal que dizia assim: o teatro vai ajudar o advogado a mentir. Nossa! Então esse era o ambiente, o que para mim era um grande desafio. Né? Primeiro discutir com eles que a ideia da mentira não pertence ao teatro e não deveria pertencer ao direito, né? Eles não deveriam ser advogados do diabo. Jamais dizer isso, né? Que o advogado precisa aprender a mentir, porque nem a ideia da lei está dentro disso, né? Nem a ideia da justiça e muito menos a ideia do teatro. Né? Na época que eu era estudante, nesse período que eu estava em Brasília como professora, trabalhando com teatro de guerrilha, eu estava muito interessada em teatro político. Então, o Christopher McCallum, ele é irlandês, ele trabalhava não sei se ele trabalha ainda, acho que ele já se aposentou, na Universidade de Exeter, e ele dava uma disciplina chamada Teatro Socialista. Então, nessa época que eu fui fazer mestrado, eu fiz a disciplina com ele, que me deu um pouco de material teórico para pensar teatro político. Então, o exercício contra o teatro de guerrilha foi, né, dentro dessa linha de teatro político. Brasília, naquele momento, estava vivendo o período do Collor, então tinha toda uma movimentação na universidade contra determinado pensamento neoliberal que o Collor já apontava. E a minha prática então estava dentro dessas ideias, né? Algumas leituras e mais ideias. E tinha uma peça do Brecht que eu adorava, que não é dessa dramaturgia, ninguém nem ouve falar dela muito, que é Quanto Custa o Ferro. Eu nunca ouvi falar, por exemplo. É uma peça pouquíssimo conhecida, e essa peça é um desses textos, poucos textos são assim, mas alguns são, que você lê e vê a cena. Esse texto eu sempre, quando a primeira vez que eu li, eu já estou vendo como é que ele vai ser levantado. Assim. E aí me inventei um pouco isso quando eu cheguei, de querer dirigir esse texto. Mas aí tem um encontro com a escola pública, porque eu cheguei aqui em Fortaleza em 2000, voltei em 2000, e não tinha onde eu dar aula, assim, porque não tinha curso de teatro, né? Tinha o curso do IFCE já criado, mas eu não tinha como chegar lá e dar aula, né? Tinha que ter uma coisa assim, então era uma coisa complicada. E aí um amigo me ofereceu uma vaga, porque ele não podia pegar, de professor temporário de artes, né? Ainda é assim, infelizmente. Aqui ainda é? Num centro de educação de jovens e adultos. E aí foi muito legal, porque não era disciplina formal, era projeto. E eu consegui com esses estudantes, que eram mais ou menos assim, não eram bem a mesma turma, era uma coisa como eu oferecia um curso dentro da formação deles do ensino médio. E aí a gente foi se aproximando, eu fui começando a fazer pequenas encenações na escola. E calhou, assim, desse período ter um festival na escola pública. E aí, porque eu adorava teatro, sempre gostei, acho que as pessoas foram me colocando assim, para coordenar esse festival. Daqui a pouco, em pouco tempo, eu estava coordenando um festival de teatro na escola pública, que já existia. E aí eu conheci um grupo de atores que eu amo, que eu adoro, que foi o que começou o Teatro Máquina, que é uns meninos muito, muito jovens, que estavam na escola pública, ou seja, no ensino médio, fazendo teatro num bairro que chama, aqui Conjunto Ceará, é um bairro bem grande,
bem pobre, mas muito forte assim, a movimentação cultural. E aí esses meninos faziam já suas próprias encenações, seus números que eles ganharam o festival, eles eram incríveis, faziam texto, faziam tudo. E eu chamei, assim, eu, claro, conheci os outros artistas de Fortaleza, mas eu não tinha essa aproximação e nem queria trabalhar com artistas assim, Que já eram mais conhecidos. porque eu não era uma diretora ainda, então eu achava que eu ia chegar e fazer uma proposta com um ator, assim, achava que era melhor eu começar com esse grupo. E também muito influenciada pela coisa das peças didáticas, de fazer uma experimentação entre nós, para a gente, sem pensar muito na dimensão espetacular disso, assim, na dimensão mais de apresentação. Para mim, eu posso dizer as que eu não gostei. Porque a Farsa da Boa Preguiça para mim foi assim uma aventura de construção de encenação mesmo, não é? Até um trabalho com coringamento, né? Eu tinha 3 estudantes fazendo cada um dos personagens protagonistas, eram 20 e tantos estudantes em cena ao mesmo tempo, com música, com dança, com fogo, né? Com circo, com tudo misturado e mantendo a obra do Suassuna quase na íntegra, né? Quer dizer, quase 2 horas e tantas de espetáculo, um desafio monstruoso, com uma caricatura, né? Uma maquiagem, uma encenação pesada, né? Exigia-se muito, e sem recurso, coisas feitas de retalho, coisas feitas, né? Das sobras, dos restos. Eu gosto dessa perspectiva. Vamos aproveitar, né? Do que está à disposição, né? De transformação dos materiais, do nada nos impede de fazer, de materializar as nossas ideias, né? Acho que a ausência de recursos dentro dos processos de formação é uma realidade, né? Principalmente eu, que sempre trabalhei com oficinas gratuitas, então não tinha fundo, né, de montagem. E no Dulcina, né, os estudantes eram estudantes que batalhavam muito para pagar seu curso, estudantes que trabalhavam o dia inteiro, com raríssimas exceções. Né? Então você não tinha como exigir deles um investimento, um tirar do próprio bolso. Para poder investir ali na montagem, na encenação, cenografia, figurino. E esse foi um processo que eu também tive muita preocupação de orientar durante tanto na 508 quanto no Dulcina, que era o processo de elaboração de projeto, de captação de recursos, né? De entendimento das leis que já estavam disponíveis para que os grupos começassem a poder se estruturar a partir desses fins. Então esse foi a Farsa da Boa Preguiça. Acho que ele foi assim uma maravilha. Depois teve A Ratoeira, né, que foi uma adaptação do Hamlet. Aí que eu vou te interromper só um pouquinho para você continuar, mas falar uma coisa, que tem uma ocupação de um espaço que é alternativo. Então eu também queria que você falasse um pouco isso, porque na verdade no Dulcina a gente tem algumas galerias e muitos espetáculos de alguns professores que passaram por ali, ocuparam essas galerias. Então também falar dessa experiência que é um outro espaço para encenar, né? Um outro espaço, uma outra arquitetura para a gente poder pensar aí a encenação. É exatamente isso, a gente não tinha espaço, então na ausência de espaço vamos atrás dos territórios possíveis, né? E embaixo do Dulcina a gente tem essa garagem que tem um monte de galerias, mas quando você pensa galeria, você pensa uma coisa branca, bonita, não, esquece essa ideia, né? São paredes completamente velhas, úmidas, escuras, grafitadas, não é? Sujas, com ratos e baratas, né? E a ideia da ratoeira é aproveitar esse espaço da armadilha, né? Porque de verdade o Hamlet é uma grande armadilha. Né? Então, que ele, né, constitui ali. Exatamente. Então a gente construiu um texto também com coringamento, né? A gente tinha, ali não era nem um coringamento, era multiplicação dos papéis, né? A gente tinha várias Ofélias, vários Hamlets, né, para dar espaço para que todo mundo atuasse, né? No protagonismo da dimensão mais intrínseca, né, dos personagens mais complexos, e tinha homens fazendo Ofélias, me lembro disso. Tinha mulheres fazendo Hamlet, né? Uma tentativa também de desconstrução das questões de gênero dentro do espaço de invenção cênica e de uma territorialidade também muito
Muito do texto foi retirado e muito das palavras eram trazidas para os ambientes, né? A gente dividiu essa galeria em vários eixos, né? O primeiro eixo era um eixo de ossos de bois, né? Pendurados. Eu me lembro. O segundo momento eram os ossos de reza, de cruzes, né? Toda a iluminação era feita com velas. Né? Tinha uma coisa sombria, né? Tinham apenas 2 refletores no trono, né? Onde ficava Gertrudes e o rei Cláudio. E o restante todo era com vela, então todo o restante da encenação era muito sombria, né? E até depois tínhamos uma parte de amor, de afeto, de encontro, né? De romance, de santinhos e tal, até chegarmos na parte, né? Da riqueza, do poder, da estrutura do dinheiro, das vestes e tal. Então, quer dizer, tentar trazer um pouco das dimensões poéticas e estruturais do texto para o espaço, né? Entender o espaço como grande construtor da narrativa, né? Quer dizer, no momento em que o público estava ali dentro, tão próximo, tão imerso dentro daquele território da ratoeira, que tinha um grande livro na entrada, né? Assim, quer dizer, essa história está aqui nesse livro gigantesco, né, que nos traz um poder shakespeariano, mas a gente não vai falar, assim, né, não é ele o nosso protagonista, né, o nosso protagonista são as relações entre esses personagens, as relações entre esses sujeitos. E essa era uma liberdade boa, porque apesar da gente ter que usar os clássicos, né, mas também podia a liberdade da abordagem, né, dentro do teatro contemporâneo, e isso fazia com que os meninos pensassem muito sobre que tipo de adaptações estavam sendo feitas e como elas eram feitas, né? Do mesmo jeito como a gente fez o Rinoceronte também, né? Que isso nós chamamos de... Esse é um que eu vi umas fotos, esse era um que tinha jornais. Tudo era coberto de jornal. Eu vi umas fotos. Foi feito na Conchita, o público ficava no palco, e toda a plateia foi coberta de jornal e todos os atores ficavam na plateia? Jornal, e eles ficavam na plateia como se fosse uma instância de... como se fosse uma grande sala de imprensa, né? E esses paquidermes, né, fossem já essa plateia posta ali amontoada, né, enjaulada, aprisionada num palco sem voz. Acho que não tem assim nenhuma que eu eleja como a mais, entendeu? Acho que eu tento me envolver em projetos que eu tenho afeto por eles, assim. E por ser professora, por dar aula e ser uma funcionária pública, eu vejo que os projetos que eu elejo, eu já sou paga por eles pelo meu salário como professora. Então eu não me envolvo em projeto para ganhar dinheiro. Normalmente eu coloco dinheiro em projeto. Então todos os trabalhos eu gosto. Esse Urano Quer Mudar foi um trabalho que eu fiz com a Margarida e com o Faleiro, que eu adorei fazer. A gente estava querendo falar de memória, né, de idade, do que é envelhecer um casal, né? Envelhecendo juntos, do amor e das brigas desse casal, e principalmente do que se faz com tantos objetos que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Por que a gente acumula tantos objetos, né? Você falou das caixinhas aqui, né? Elas têm uma história, uma narrativa que eu crio, né? Você tem uma narrativa sobre elas, né? Não são suas, mas você viu e já fala, tem um amigo que... Então essa coisa dos objetos e da velhice e do morrer, né? Então é um assunto assim que foi bem legal assim, de trabalhar com o Faleiro e com a Margarida. E os dois são muito maravilhosos. E agora, você que está acompanhando, resolvi... Você está no processo da montagem. Essa disciplina de montagem, que é uma disciplina móvel, né? Que não tem professor fixo. E aí essa turma, que é uma turma muita afinidade, fiquei com eles em ator narrador, depois peguei uma disciplina de dramaturgia, que o professor se aposentou, peguei meu de emergência, era com essa turma justamente. A gente começou a ler umas coisas, se interessar, eles me fizeram um convite, eu disse, tá bom, vou topar. Que é meio louco, assim, porque acabou sendo coincidente com a estreia dos Nossos Mortos também. E eu pude observar, né, que é uma montagem de teatro dialético, né? Então, assim, isso é uma coisa do grupo, eles
queriam isso, abraçaram isso, ou você falou, gente, olha, essa é a minha trajetória, minha estética, vocês já sabem, já conhecem, como foi esse casamento, essa troca? Eu acho que tem a ver com o encontro em autor-narrador, porque a gente fez em autor-narrador, trabalhei, é isso que eu ia falar também, eu começo a trabalhar outras peças quando eu volto do doutorado. As peças didáticas não se esgotaram, claro, mas eu já tinha trabalhado muitas delas, então não, vamos voltar ao doutorado e começar a trabalhar outras dramaturgias do Brecht e outras dramaturgias de outros autores, né? E aí começo a trabalhar mais com Heiner Miller e Brecht. E nessa turma, então cada turma é um texto novo, tem muito texto, falta texto. E aí nessa turma a gente trabalha a mãe, que é uma adaptação do Gorky que o Brecht faz. Com essa turma que hoje está fazendo Abatidos na Saída de Incêndio. Certo. Aí disse, olha, tem um texto que é interessante sobre isso, porque não tem, os atores vão para o proscênio e falam para os espectadores sobre o que é o teatro que não interessa mais a eles e tal. Não tem nome do personagem, não tem história, né? É um fluxo verbal forte e tal. Apresentei esse texto para eles sem nem imaginar que a gente depois ia montar, né? E recentemente a Margarida me chamou para dirigir um trabalho, e aí foi lindo trabalhar com a Margarida. E eu trabalhei com Faleiro num outro trabalho também, que foi Retrato de Augustine, e esse trabalho foi um trabalho que envolveu muitas pessoas, assim, quer dizer, não muitas, mas 7 pessoas, 9 atores e uma equipe grande, assim, para construção. Foi uma época que eu fiz um projeto e recebi o edital Miriam Muniz em 2009. E aí a gente estreou em 2010, que é uma peça de teatro feminista, escrita pela minha orientadora de doutorado. Uhum. E fala sobre uma das pacientes de um médico que pesquisou histeria. Só que a narrativa é da Augustine, é dessa paciente, não do médico. Certo. Né? Então é uma história que a fala, o olhar é dessas mulheres, ou especificamente dessa mulher, que teve muitos relatos, muitos escritos sobre ela, que foi paciente desse famoso doutor neurologista francês, Jean-Martin Charcot, que foi professor de Freud, inclusive. Uhum. Que usou muito a hipnose, né? E usou principalmente a fotografia como instrumento de catalogação de sintomas ou de documentação de sintomas. Então essa ideia da imagem como fiel à realidade, como sendo o retrato perfeito da realidade, né? Foi uma das coisas que a gente que a peça trata e que a encenação tratou bastante. Então gostei muito, assim, foi um trabalho também que eu tenho muito carinho, assim. E tem, enfim, agora estou dirigindo, além da Margarida, estou dirigindo uma peça chamada Guerreiras Donzelas. Que é para criança, né? Que é para criança. E aí, esse espetáculo Guerreiras Donzelas já é outra pegada, né? E aí essa direção tá meio mais, falei, vou colocar vocês num esquema meio Broadway, tá bom? Vou fazer mais musical, vou fazer mais, né? Uhum. Eu poderia elencar vários processos muito marcantes, assim, como atriz. Mas tem sempre uns, assim, que são... Não, eu acho que o Angels in America foi um processo muito marcante, mas ele não era um trabalho de grupo, por exemplo. Foi um trabalho que eu fiz com direção do Yakov Hillel, que foi muito marcante pelo encontro entre a matéria dramatúrgica e o momento de vida das pessoas, né? É um texto do Tony Kushner que narra o início da AIDS. E é um texto que foi muito importante, como primeira grande, um grande épico, acho que são 3 textos. A gente montou o primeiro, que é o Angels in America. E a gente fez esse texto no momento em que a AIDS começava a fazer parte da vida de todos nós. Então foi um texto para mim, um espetáculo muito forte, pelo sentido que ele adquiria no contexto, né? Humano, social. Então acho que isso é uma experiência para mim muito marcante. Também foi muito marcante para mim o reencontro com a Cibele, porque eu fiquei anos sem trabalhar sem encontrá-la, fazendo outros espetáculos, outras coisas. Então foi muito importante ir para a Companhia Livre. Eu fui com o Nuvem Vai, o Caminho dos Mortos. E também porque a gente começou a trabalhar com o tema ameríndio, e para mim foi uma guinada de modo de conceber a
o indivíduo e, portanto, o trabalho de interpretação. O Retrato de Augustine foi uma peça que eu assisti a leitura dramática dela na Austrália em 2002, uma leitura que a Pita Take me convidou para assistir uma peça que ela tinha escrito há muitos anos atrás e que tinha recebido um prêmio para que tivesse atores profissionais fazendo uma leitura. E eu fiquei encantada com a peça, tipo assim, nossa, amei. E aí eu falei, Pita, eu quero muito montar a sua peça no Brasil. Me deixa ler o seu texto, eu quero montar. E ela ficou super feliz. Era uma peça dela, Você traduziu? que é dramaturga. Sim, Fez a tradução, né? fiz a tradução. E da Matra Robertson, que é dramaturga e enfermeira. Então, na época, a Matra estava pesquisando anorexia, que elas escreveram, e aí ela se deparou com essa figura da Augustine, com essas fotografias dessa mocinha de 15 anos. Que tinha sido do paciente. século XIX, que tinha sido paciente do Charcot. E aí começou a pesquisar e ver assim, a quantidade de escritos sobre Augustine, sobre os sintomas, a situação dessa mulher que está hospitalizada no Salpêtrière. O Charcot tinha recém-criado essa clínica para tratar a histeria, né? E começa a investigar a histeria com uma patologia. Então tira desse aspecto da bruxa e do fenômeno paranormal e vai para... coloca como patologia e começa a trazer essas pessoas que parecem caber dentro desses sintomas da histeria, que são múltiplos, e ele quer catalogar esses sintomas, ele quer criar um mapa do que é a histeria e não deixar ela num aspecto ininteligível, porque se ele cataloga, ele pode tratar, né? Se ele entende a doença, a patologia, ele consegue desenvolver um tratamento. E o Guerreiras Donzelas, que é esse espetáculo também que eu estou dirigindo agora, que já estreou, é uma dessas pedrinhas, né, de geração, porque eu propus uma disciplina, a primeira disciplina de introdução ao teatro feminista, primeira disciplina sobre teatro feminista na universidade. Você fez no curso na pós? Na pós-graduação. Fiz em 2017 essa disciplina, no primeiro semestre de 2017. E além da literatura sobre o teatro feminista, eu quis estimular não só a leitura desse material, mas também produções que as mulheres e homens matriculados pudessem pensar como artistas o que é produzir um trabalho feminista. Então elas podiam decidir entre a escrita de um artigo ou a tradução de um capítulo de algum livro ou artigo em inglês sobre teatro feminista, que a gente pudesse usar isso para as disciplinas futuras, né? Ou a produção de um piloto de um trabalho artístico. E aí várias pessoas trabalharam nessa vertente, né, de produzir um trabalho artístico. Então eu não sei dizer, talvez eu sempre fico achando que é o último espetáculo, que é o que mais me... Se eu for te falar todos, o meu encontro com Maria Thaís foi super importante, o Idiota foi um espetáculo muito importante, porque foi a primeira vez que eu trabalhei uma peça de 7 horas de extensão, né? Então foi muito importante pensar a polifonia, o encontro polifônico com atores e atrizes de genéticas atorais muito diferentes. Né? Então foi onde eu entendi um pouco a tradução da polifonia do Dostoiévski para uma cena polifônica e aí a interpretação polifônica, né? As múltiplas possibilidades. Né? O que acontece? As minhas memórias mais marcantes como criadora e pedagoga não são dentro da universidade. Eu dei aula num projeto que se chamava Ademar Guerra, e onde eu trabalhei com grupos de periferia, a periferia de São Paulo. E esses foram os encontros mais, assim, eu era uma espécie de orientadora. Então ele não tinha um cunho formativo, ele era uma introdução ao teatro. A relação é tão fundamental, tão essencial, que eu acho que o verdadeiro cunho formativo estava ali. Tá. Né? Porque essas pessoas precisavam demais da minha presença, muito mesmo, né? Para tudo. Né? Então as nossas trocas foram muito intensas. Então às vezes que eu dei aula fora de São Paulo, em Budas Artes, Franco da Rocha, eu conheço grupos, os meninos que eu dei aula em Franco da Rocha são
são meus amigos, assim, né? Eu acho que a formação de um encenador, ela é bem ampla, né? Não está exatamente ligada à formação de um artista em geral, né? A gente não tem como garantir no ensino superior a formação de um ator, né? Não tem como garantir a formação de um encenador. A gente vai dar caminhos, abrir caminhos. Mas eu não acredito, realmente. Eu adoraria ter feito direção, adoraria. Mas eu não acho que ter feito um curso de direção me tornaria uma diretora. Não é só isso, né? Eu acho que a formação de um artista em geral, ela precisa ser muito ampla, né? Ele precisa estar no mundo, eu acho, viajar, ver tudo que é possível, conhecer bastante, ler bastante e pelo menos assim, para mim tem sido muito interessante, sempre foi muito interessante questões postas por outras áreas, pela filosofia, pela política, né, pela sociologia, mais não tão quanto as teorias do teatro, né? Porque as teorias do teatro que a gente vai ler são teorias poéticas daqueles artistas, né? Fazem muito sentido para aqueles artistas, então a gente consegue entender um pouco, e, né, o próprio Brecht, a teoria do teatro épico e tal, faz muito sentido ali no contexto político, naquele momento da Alemanha e tal, mas não é uma coisa que você pode transpor e dizer, vou fazer esse teatro aqui, agora vou fazer isso. Não é isso, mas isso precisa de maturidade, formação, uma série de coisas. Então não é uma formação de 4 anos que vai garantir o surgimento de um diretor, nem muito menos de um ator, nem de artista algum. Eu acho que de artista algum. Eu acho que a formação acadêmica, ela é uma via importantíssima, também pelo encontro com outros artistas, com outros criadores, com os professores, né? Mas não a formação em si que vai garantir o surgimento desse artista. Depende de um monte de coisas, de outras coisas que os artistas devem correr atrás e tal. Depende da sua formação anterior também, das suas bases, depende do que ele está ainda interessado em descobrir. E que é uma formação muito diferente da UDESC. A UDESC, ela é no curso de teatro. O curso de teatro aqui é um curso fechado nas disciplinas feitas pelos professores e professoras do departamento que têm suas formações em teatro. Então, não tem uma disciplina de filosofia, não tem uma disciplina de antropologia, não tem uma disciplina de literatura. É tudo muito específico e já com pessoas com uma formação muito focada no teatro. Então acho que isso é uma pena. Então o meu curso na UNB foi um curso ainda, né, da licenciatura em Educação Artística, curso que os 2 primeiros anos a gente transitava, né, um pouco ali pela UNB, conhecia pessoas de outros cursos, então tinha diálogos, tinha essa convivência, né. A direção, para mim, ela está muito umbilicada com a pedagogia, né? Eu entendo que mesmo quando estamos dirigindo profissionalmente, um grupo de atores profissionais, temos a responsabilidade pedagógica de constituição dos meios, porque o estabelecer uma prática diária para aquele determinado grupo, estabelecer uma metodologia de investigação, estabelecer os referenciais de pesquisa que vão introjetar aquele grupo e às vezes dar unidade, às vezes você trabalha com pessoas que não são parte de um grupo, né? Que se juntam ou se umbilicam ali para fazer aquele trabalho. E às vezes tem-se até um grupo, mas que ainda não tem uma pesquisa de linguagem estruturalmente consolidada, né? Então, ser diretor, estar diretor, é sempre para mim um procedimento pedagógico, né? É um procedimento pedagógico e eu sinto isso também nos mestres, porque com quem eu experimentei estar, né? Por exemplo, tive a oportunidade de ser dirigida pela Abu Janra e foi assim, um processo de aprendizagem inesquecível, desde a leitura de uma obra do Dostoiévski, né? Não que não tivesse lido antes, mas o tipo de leitura que ele media e conduz. Mediava, exatamente, naquele momento era única,
né? E a maneira como ele conduziu 24 atores, né, de todas as idades, de mais jovens, de 20 e poucos anos até uma galera mais velha, 60 anos em cena, né? Assim, você junto com o Hugo, né, quer dizer, 2 diretores com trajetórias distintas, com, né, referências poéticas completamente diferentes, e como é que eles se juntam e você vê ali aquela magia, aquele fomento, aquela irrigação de ideias e de práticas pedagógicas mesmo, né? De como é que eles mediam conflitos, de como é que eles interagem com a diversidade, como é que eles estruturam cada dia de ensaio para alcançar o objetivo de uma cena ou para estabelecer a estética do espetáculo como um todo. Então, assim, para mim, o teatro é uma grande, e as artes da atuação, incluindo aí o cinema, são grandes processos inventivos. Então eu trabalho na Unesp há 5 anos. E eu entrei lá na Unesp após alguns anos de reflexão sobre o que significava a formação dos atores e das atrizes, e sempre com muitas dúvidas na relação entre a formação de atores e atrizes, artistas da interpretação, ser tão dependente da experiência com diretores e diretoras. Então, se eu fosse dizer para você hoje, é uma leitura que eu adoro ler, por exemplo, a Maria Knebel. Eu adoro ler aquelas que não são formadores de atores e atrizes e não são encenadores. Né? A Maria Knebel, inclusive por ser mulher e por não ser uma encenadora, ela não pertence à história do teatro, praticamente. Certo, tá à margem, né? Nem e ela é uma grande pedagoga, uma grande pedagoga do teatro. Então, eu questiono bastante o lugar, a importância da encenação para a formação de atores e atrizes. Como que eu venho resolvendo essa questão? Por exemplo, quando eu dei aula na licenciatura, eu comecei a desenvolver um processo de criação com eles, que é uma espécie de metaprocesso. Então a gente estabelece uma direção de pesquisa, que pode ser a escolha de um tema, a escolha de um texto, ou de uma investigação de atuação, e a gente vai construindo cenas comentadas. Então a pessoa apresenta a cena, essa cena é discutida, e a partir dos apontamentos feitos pela discussão do coletivo, a pessoa tem que ir mexendo no conceito de cena, só que ela tem que mostrar o que ela está mexendo. Então, ao invés dela ir sintetizando, isso seria o processo da encenação, onde você junta um monte de elementos e você vai sintetizando, a gente vai fazendo o contrário, a gente vai engordando. Então, a pessoa, se a gente acha, por exemplo, que essa pessoa não sabe onde colocar as mãos, então essa pessoa vai ter que envolver na cena dela uma série de elementos onde ela treine que é a posição das mãos. Isso pode ser até, ela vai encher de quadros de mãos, ou ela vai fazer uma sequência de movimento onde ela trabalha as mãos, ou ela vai discutir a importância das mãos, ou ela vai fazer um pedaço das mãos de Eurídice, sei lá, tô inventando. A visualidade, o movimento. Ela tem que acrescentar na cena do Guarnieri, que ela estava fazendo, o problema que ela tem, que é onde colocar as mãos. E que normalmente um problema desse talvez seria resolvido por um encenador. Que diria assim, põe a mão no bolso. A formação que eu acho mais importante que eu tive de diretora, formação que eu consegui abrigar isso como formação de diretora, foi esse encontro com esse diretor argentino, que era imersivo, profundíssimo, as semanas que ele passava aqui. Ele é um diretor de ator, coisa que eu não sou mais diretora de cena, vamos dizer assim. Ele é um diretor de ator, assim, faz zoom nos atores, faz um trabalho minucioso. Então, esse tipo de... observar o jeito dele de trabalhar me ajudou muito a hoje olhar para o teatro máquina e para os alunos de um jeito mais ampliado, sabe? Conseguir não ficar tão preocupado com a criação da cena, conseguir entender a importância daquelas pessoas estarem ali inteiras, completas, presentes, né? Então, parte tem a ver muito com esse trabalho, com o encontro com esse diretor argentino, do que hoje eu posso ampliar, assim, na minha compreensão de encenação. Então, o que é que eu acho? É que isso é constante, né? Então, outros encontros com outros diretores, sei lá, um grupo espanhol que a gente teve no festival, que foi revolucionário, foi uma semana, mas foi revolucionário
sei lá, para entender que o teatro é muito mais simples do que o que a gente, sei lá, às vezes acha que é, né? Entender que o fazer tá mesmo nessa coisa da imaginação, tá ligado a assumir uma atitude de eu vou fazer teatro agora, eu acredito nisso e tal, mais do que um monte de jogo de ilusão, um monte de recurso, um monte de outras coisas que não precisa, né? Se compreender fazendo teatro e tal. Então isso tem a ver com tudo isso, com as viagens, com os encontros com outros artistas, com artistas mais velhos, né, que a gente conhece, que falam da sua história, que quando estão em cena são absolutamente incríveis, com esse encontro com esse diretor e com o dia a dia, eu acho, o dia a dia do Teatro Máquina. Assim. Eu fico pensando nessas coisas, quando eu estou dando uma aula de interpretação, onde eu preciso ser colocada no lugar da encenadora, né? E eu tenho feito o contrário, eu fico então insistindo na permanência do processo, né? Dizer que eu não tenho vontade de dirigir, eu tenho vontade de dirigir. Você já dirigiu? Assim, mas se eu for dirigir, eu não vou ter tempo para mais nada. Então eu tenho optado por não dirigir. Agora, eu sempre penso a interpretação, e eu acho que isso, por exemplo, é a grande chave para você estudar o Stanislavski, é você pensar que ele foi o inventor da profissão da direção. Ele mais, assim, até talvez mais do que o inventor do ofício ou da ciência da atuação, ele é o inventor da relação entre direção e interpretação. Então, eu sempre fico imaginando, né, esta questão. Quando eu estou trabalhando com os atores e a gente está estudando, por exemplo, né, como nesse semestre, o Stanislavski, eu parto do princípio de quais eram os problemas que o Stanislavski tinha como diretor para inventar a sua teoria de atuação, né? Então, a gente refaz o processo do Stanislavski para estudar, porque eu acho que esses dois aspectos, né, da encenação e da interpretação, são o fundamento das teorias autorais do século XX. Aí, por que eu estou com vontade de estudar pedagogias dissidentes da interpretação? Porque tem algum lugar que escapa a isso. Esse lugar eu acho que são, vamos dizer, os estados cênicos que escapam das metodologias do século XX, dessas metodologias dos grandes encenadores. Dos mestres pedagogos ou dos encenadores pedagogos do século XX. Certo. Né? Aí eu acho que entram as mulheres, entram outras culturas, né? No caso os ameríndios, por exemplo, né? E entram os estados alterados, né? Então acho que entra o trabalho com não atores, o trabalho com diagnosticados, né? Portadores de sofrimento psíquico, por exemplo, né? Afasias, né? Então é isso que eu tenho tido vontade de estudar isso. Talvez eu acredite até hoje que não existe um território onde o professor de teatro possa mais ser consolidado do que nas práticas de direção e de encenação, né? Eu acho que esses territórios, ainda mais quando eles têm a oportunidade de estarem misturados, né? Onde o cara que está formando a turma ali de atuação, o cara que tem a responsabilidade sobre os processos de formação do ator, também tem espaço para trabalhar os processos de criação, de invenção de roteiro, de encenação. Tá? Então, na minha formação como artista se deu, como atriz se deu também a partir dessa ideia do grande encenador que no Brasil, nos anos 80, veio coroar, né? Então a invenção da encenação brasileira, né, não está de fato ali, né, no Vestido de Noiva, né? 1943, né? Embora, né, se diga ali que essa é a invenção do moderno teatro brasileiro e que isso tem a ver também com a constituição dos coletivos, não dos coletivos, né, dos ensembles, né, das companhias de teatro, e aí também a progressiva, vamos dizer, libertação, né, do diretor da égide do texto dramático, né? Aí a gente reconhece então o encenador, né, como criador. O que acontece é que eu acho que a minha geração de artistas foi, vamos dizer, responsável pela chancela e divulgação do processo colaborativo.
todos os diretores jovens com os quais eu trabalhei, que são os da minha geração, né, os mais, hoje já não tão jovens, já professores com mais de 50 anos, assim como eu, foram os inventores desse processo horizontal que a gente chama de colaborativo, que hoje a gente já tem condição de pensar que ele não é nem tão colaborativo assim, nem tão horizontal assim, né? Quando a gente foi fazer uma vez um encontro lá com a tribo de atuadores Nós Aqui Outra Vez, a gente estava lá fazendo um discurso, eu e Cibele, dizendo, não sei o quê, porque é o processo colaborativo. E aí eles falaram assim, mas por que vocês acham que o colaborativo é tão genial? A gente faz processo criativo, coletivo, há, sei lá, 30 anos pelo menos. Hoje eles têm mais de 50 anos de existência de grupo, né? Uhum. E a gente, quando a gente cria uma cena, a gente cria 8 versões. Tem 8 pessoas propondo cena. A gente fica fazendo um espetáculo que dura, às vezes, 9 horas, até que uma das cenas se imponha como aquela que vai se manter no espetáculo. E a gente ficou passado, porque a gente se achava assim tão horizontal. E a gente não era nem um pouco horizontal. Então acho que a gente já pode olhar para o colaborativo, para esse lugar dos ensinadores do processo colaborativo de outra maneira. Inclusive falando dos diferentes processos colaborativos e falando quanto atores e atrizes carregaram um piano pesadíssimo, né? E as relações de produção não se transformaram tão fortemente assim. E a gente continua reconhecendo o autor do espetáculo como o diretor, a diretora, né? E o autor do texto ainda que vai lá e, né, e que sai na revista da Folha, e que sai não sei o quê, como aquele que assinou a versão final do roteiro criado por um monte de gente. Então eu acho isso tudo bem pouco horizontal, porque os meios de produção ainda pertencem, né, e o reconhecimento ainda pertence aos encenadores e às encenadoras, e quem sai na foto do jornal ainda é a dramaturgo ou dramaturgo. Então, eu acho que os atores e atrizes ainda são, né, vamos dizer, a massa, a mão de obra, que não é detentora dos seus meios de produção. Eu acho que a gente nunca pode abandonar, né, o reconhecimento e o entendimento histórico de nenhuma formação. Então eu acho que essas estruturas vão permear, né, os nossos estudos e, bom, mesmo que sejam pequenas contaminações, elas estão postas. Mas entendo também que o mundo contemporâneo, diante da velocidade que ele se insere, ele exige do teatro, né, e das artes cênicas de uma forma geral, outras instâncias de voz. E quando eu digo voz, né, é a voz política do sujeito intérprete, criador, performance, né, performer, né, das suas inquietações. Então, eu sempre entendi o texto como pretexto, sempre entendi as referências como referenciais e não como modelos, né? E isso eu acho que ecoa tanto na minha prática pedagógica, porque eu nunca, talvez lá no inicinho, reproduzi, né, exercícios, mimetizou algumas coisas. Exato. Mas em seguida o meu grande prazer era, como eu sempre falava isso para os meninos, eu falava assim, olha, atuar é como cozinhar, né? O sal tá ali, a carne tá ali, né? O arroz tá ali, a verdura tá ali, você colheu e tal. Mas a maneira como você coloca no prato, como você apresenta, a combinação que você faz, o tempero que você coloca. Se você coloca azeite, limão e sal é um gosto. Se você coloca, né, azeite, mostarda é outro gosto. Se você coloca, né, um pouquinho mais de água nesse azeite, limão e sal e pimenta, né? E se você é um pouco mais ousado e é cardamomo e é, né, noz moscada, né, e é uma páprica doce, é uma cúrcuma, um açafrão. Bom, você vai fazendo uma magia. E então eu acho que o professor também precisa dessa magia, sabe? Para a gente formar os sujeitos hoje, a gente tem que esquecer do conteúdo.
A gente tem que... Deixa o conteúdo quieto onde ele está. Porque não temos mais tempo de tanto conteúdo. O que nós temos que, na minha concepção pedagógica, né, e colaborando, e corroborando com um entendimento da filosofia da educação, que parte da necessidade de alteridade do sujeito, né, que estão cada vez mais adestrados por uma série de dispositivos de cerceamento, né, e com pouco contato com o outro, com a humanidade do outro, com o sentimento do outro, eu acho que nos resta a responsabilidade de fomentar esses sujeitos para estarem de novo presentes, para se reconectarem com os seus sentimentos, né? O Maturana, né, e o Varela, eles falam muito sobre esse conceito original de sentimento e de emoção, né? Que o que move o homem é o amor, né? E o amor, quando a gente fala de amor, não é o amor romântico da novela, né? Dessas estruturas novelescas. Não, é o amor enquanto sentimento que nos une, nos faz ter uma sensação de pertencimento coletivo, né? Que é o que faz você querer dar continuidade, né, ao mundo, à terra, aos bens comuns, né? E os bens comuns enquanto nossa sensação de coletividade, né? Nós somos seres sociais. Então eu acho que a responsabilidade enquanto atriz, enquanto professora, diretora, provocadora, né, enquanto formadora de pessoas, né, provocadora mesmo, porque eu acho que a gente de verdade não forma ninguém, né? A gente provoca o sujeito a encontrar seus caminhos a si próprio, né, e aos outros, e a ter coragem de arriscar, de experimentar uma coisa, de se exercitar e através de um exercício descobrir algo, sentir algo que ele ainda não tinha descoberto. A gente talvez o exercite na sua atenção mais sensível para aquele, né? Coisas que ele talvez nunca tenha parado para prestar atenção. Você fala, para, silêncio, fecha o olho, né? Sente. A gente se reconecta, né? A gente ensina o cara a respirar, a gente faz com que ele explore movimentos que ele nunca fez, com que ele coloque a voz em lugares onde ele nunca colocou, e isso vai fazendo um movimento celular mesmo, né? Isso modifica a estrutura celular dele. Postura, tudo, respiração, tudo, forma de olhar para o mundo, o plexo abre, uma série de coisas. Não é? Né? Assim, no momento em que ele recoloca uma cervical, ele já muda tudo, né? Então acho que a nossa responsabilidade está aí, sabe, Bárbara? Na responsabilidade de constituição de pedagogias inventivas, né? Onde as práticas de reprodução, sejam elas das encenações, sejam elas dos métodos de formação de ator e etc., possam estar à disposição enquanto espaço de fomento, de pesquisa, mas não de reprodução, né? O Peter Brook tem uma frase muito interessante que ele diz, né? Como é que é? Agora me perdeu o início, deixa eu puxar o fio. Ele diz... Nunca acreditei em verdades únicas, nem na minha, nem na dos outros. Sou capaz de defender um ponto de vista até a morte, mas também sou capaz de abandoná-lo em qualquer parte do caminho. Acho que ainda nos falta, principalmente enquanto estruturas de educação formal, nas artes em geral, abandonar algumas coisas pelo meio do caminho. Tem a Herê Aquino, é uma pessoa interessante, acho que não vai dar para você conhecer talvez pelo tempo, né? A Herê está num grupo que chama Expressões Humanas, já tem 20 e poucos anos, eles têm publicação, é um grupo de muita resistência, bem bonito, a Herê. E aí tem atrizes que são dramaturgas também, que às vezes encenam, como deixa eu me lembrar o nome, que é uma dramaturgia que eu adoro dela, que chama Mary Love, Suzy Elida. E a Juliana Carvalho, que é uma atriz também, professora do Instituto da Universidade, é colega do Francis. A Ju é atriz de formação, mas tem experimentado encenação, fez a encenação agora dos alunos. A última montagem. Mas é uma atriz de trajetória longa, assim. Juliana Carvalho.
deixa eu ver, a Jéssica Teixeira, da Abacaxi, dos comedores de abacaxi. É uma bem nova, assim, acabou de sair do curso de graduação da UFC e formou esse grupo. É um senador interessante, assim, uma menina danada. Tem a Maria Vitória, que é de teatro de bonecos, que a mãe tradicionalmente já vem fazendo isso, a Graça Freitas. É uma diretora mais antiga, deve ter 50 e poucos anos, assim. E que trabalha com as formas animadas? Com formas animadas, A Graça é bem interessante o trabalho dela. Deixa eu me lembrar aqui, tem uma outra que foi aluna do curso, mas já era madura e também trabalhava com formas animadas. Isabel. Mulheres, eu acho que é isso, eu tenho medo de ser injusta. E a Andréa Bardavio na coreografia, na dança, a Valéria Pinheiro, que mistura sapateado, dança contemporânea e tradição. A Luz Macena, que é uma professora ligada à cultura popular, mas trabalha assim extenso, de 40 anos, assim, de trabalho com cultura popular e tradição, que está sendo, pela filha dela, Circe Macena, está sendo revisto e ela está trazendo uma pesquisa com performance ligada às tradições muito interessante, a Circe Macena, que é filha da Luz Macena. Deixa eu ver quem mais. Tem a Eugênia Siebra, que é uma atriz interessantíssima também, que também é criadora. A Tuti, que é uma atriz também de uma geração um pouco anterior à minha, que tá na cena. Marta Aurélia, que é uma atriz também que trabalha na música. Ela tem uma pesquisa muito interessante vocal, como atriz também, mas não é bem encenadora, mas transita bem, sabe, na música e no teatro, assim. Tem mulheres muito interessantes, assim, fazendo... A cena, movendo essa cena contemporânea. Tentando me lembrar de mais alguém, mas acho que é isso. E aí, junto dos grupos, a Juliana Veras, que é uma atriz que está fazendo também tragédia, agora recentemente, que agora acabou de entrar como professora substituta do curso. No IFC. No IF, Ela foi aluna do curso, começou a dar aula de teatro na educação básica e agora entrou como substituta. É bem interessante a Ju, o trabalho dela. Enfim, tem, assim, eu acho que tem bastante, assim, e com expressão, né, que estão produzindo. Que legal, que bacana. Estão tentando estar na cena, assim, né. E hoje, né, tipo, 13, 14 anos depois, é muito legal ver que eu sou uma voz num coro. Tem muitas mulheres, muitos jovens, meninos de 17 anos entrando pra cá e já falando de gênero, já falando de feminismo, com a camisetinha Yes, I am a feminist, ou já com a camiseta do, né, daquela mão, do símbolo, né, da luta feminista, porque teve várias ações no mundo, né, de visibilidade de uma onda feminista. Talvez uma quarta onda do movimento feminista, que me parece, né? Porque já a questão trans, a questão das políticas de identidade, das questões de etnia associadas, das questões de vínculos trabalhistas ligados, né, à terra, ao movimento, né, das mulheres camponesas, ao ecofeminismo. E com isso, eu acho que tem mais gente pensando em como fazer uma arte que seja política, ou que toda arte, olhando para toda manifestação cultural, manifestação artística, humana como política, né? Se a gente vai num restaurante comer alguma coisa, se você escolhe comer uma maçã importada, você está fazendo política. Se você escolhe comer quinoa, você está fazendo política. Se você escolhe o orgânico, você está fazendo política. Se você escolhe o danoninho, você está fazendo política. Então, a coisa como, né, a nossa alimentação, ela é uma ação política onde você beneficia e financia, né? Uma rede muito maior. Redes enormes, né? E não só redes, mas golpes e revoluções, né?